Olá! Neste vídeo nós vamos aprender a criar mais dois tipos de questões na plataforma Moodle, na tarefa do tipo questionário. Como você já sabe, para adicionar uma nova questão, você precisa acessar o menu e clicar no botão Questões. O modo de adição precisa estar ativo e aí você vem aqui no botãozinho Adicionar e clica uma nova questão. Bom, nós vamos trabalhar com a questão do tipo arrastar e soltar nos marcadores e, em seguida, arrastar e soltar sobre o texto. Vamos começar. Vamos iniciar colocando o nome da questão. O padrão que nós estamos utilizando começa indicando ao C e depois o número da questão. Então, nós temos aqui o C1, questão 8. Agora, nós vamos inserir o texto da questão. Eu já tenho aqui um arquivo com o texto. É importante ressaltar que você precisa explicar para o seu aluno como ele deve proceder para responder esse tipo de questão. Então, no enunciado da questão, eu digo que o aluno vai encontrar um mapa de risco que ele deve analisar e, levando em consideração o que ele aprendeu sobre o tipo de risco e o grau de risco, ele precisa indicar neste mapa de risco algumas informações. E como ele deve fazer isso? Aí eu coloquei em destaque as observações, que explicam justamente como o aluno deve executar a sua ação para responder a esse tipo de questão. Então, aqui eu coloquei como primeira observação: todas as áreas sinalizadas no mapa apresentam, no mínimo, um risco que o aluno deve identificar, segurar com o mouse e arrastar até aquela área. E a segunda observação é: todas as opções apresentadas devem ser posicionadas no mapa de risco. O que isso significa? Que o aluno terá várias opções que indicam um risco e ele deve utilizar todas elas para localizar esses riscos nas áreas que compõem o mapa de risco. Então, esse enunciado ele é importante tanto para apresentar as informações da questão, quanto para você orientar o seu aluno à forma correta de resolver esse tipo de questão. Outro ponto importante é que essa questão ela tem uma imagem, porém, essa imagem ela não deve ser adicionada aqui no campo de texto da questão. Ela possui uma área específica para ser adicionada. O status da questão a gente mantém como pronta, marcação padrão 1, feedback geral você já sabe que ele pode ser preenchido por você, caso você queira, caso você ache necessário. ID Number, nós não estamos configurando esse campo, então ele vai ficar em branco. E aqui nós temos uma opção que você pode deixar marcada. Por quê? A orientação é destacar as regiões alvo que não estiverem com o marcador correto e informado. Então, ao selecionar essa opção, o aluno ele vai poder visualizar qual região daquela imagem não recebeu o marcador correto, a indicação correta. Então, você pode deixar essa opção selecionada. Aqui, neste campo, você vai adicionar a imagem que você quer que o aluno faça análise para poder indicar as regiões-alvo. Eu já tenho essa imagem na minha área de trabalho. Eu vou escolher um arquivo. Aqui na minha área de trabalho, eu tenho ela como mapa de risco. Mapa de risco, enviar arquivo. Bom, quando eu envio o arquivo, essa imagem já aparece para mim aqui no modo de visualização. E agora eu vou começar a adicionar o gabarito da questão na imagem. O campo seguinte é chamado de marcadores. Esse campo ele deve ser preenchido com as informações que você vai dar de opção para o aluno arrastar e posicionar sobre a imagem. Eu já tenho aqui também no meu arquivo quais são os marcadores que eu quero que o aluno posicione na imagem. E para que você possa entender melhor, a primeira opção de marcador é inalar substâncias tóxicas e ela é apresentada como um risco elevado. Essa opção ela vai virar um botão que o aluno vai selecionar e arrastar para uma dessas áreas do mapa de risco. Essa em específico, ele deve arrastar para a área de pintura, pois nessa área o colaborador, o trabalhador, ele pode inalar substâncias tóxicas, que são as tintas. Então, eu sinalizo aqui que essa opção é um marcador. E eu vou fazer isso com todas as outras opções.
Como você observou, acabaram os meus espaços para adicionar marcadores, mas eu ainda tenho 4 opções para adicionar. Então, eu clico aqui no botão e ele adiciona mais 3 opções para mim. Como eu preciso adicionar mais uma opção, eu vou clicar novamente no botão. Ele vai adicionar mais 3 campos. Eu vou preencher com a última opção que estava faltando, e essas duas eu posso deixar em branco, não tem problema nenhum, o próprio sistema ele vai excluir. Lembrando que na última questão que foi apresentada em um vídeo anterior, eu disse para vocês que existe uma opção dos itens que o aluno tem à disposição serem infinitos ou não. Se eu deixar selecionado como infinito, significa que ao arrastar aquele item, um novo item vai ser criado com a mesma informação. E eu não quero isso. Eu quero que o aluno arraste o item, arraste essa informação, coloque ela no mapa de risco e aquele item desapareça das opções que ele tem. Então, eu vou editar com apenas um. Eu faço isso para todas as minhas opções. Prontinho. Agora, eu vou selecionar na minha imagem a posição correta de cada um dos itens. Então, aqui, para a minha imagem, a melhor forma é um retângulo ou um quadrado. E aí eu vou procurar essa forma aqui na opção Forma em Regiões-Alvo. Eu vou adicionar aqui, ó, retângulo. Eu também poderia adicionar polígono, já que tem algumas opções ali que elas têm um formato quadrado. Eu indico qual marcador eu quero posicionar. Então, eu vou começar ali pelo marcador de número 1, inalar substâncias tóxicas. Aí eu volto na imagem. Aqui nessa imagem, esse marcador aparece, inalar substâncias tóxicas. Eu arrasto ele para a região que ele deve ser posicionado. E aí eu sinalizo essa opção. Então, nesse espaço, o aluno deve arrastar essa informação e colocar inalar substâncias tóxicas, risco elevado. Você vai fazer isso para todos os outros marcadores que você adicionou. Lembrando que você pode adicionar mais de um marcador na mesma região. Então, vamos aqui para o marcador 2. Dessa vez, eu vou escolher a forma retângulo. Vou colocar aqui o marcador queda de materiais sobre a cabeça, risco médio. Aí eu volto lá na minha imagem. Aí eu tenho aqui queda de material sobre a cabeça. E essa informação, ela deve ser posicionada na região de depósito. Observa que essa opção de forma, ela é melhor de fazer um posicionamento. Então, eu vou continuar selecionando a opção de retângulo. E assim eu vou fazendo esse posicionamento até que se esgotem todos os marcadores que eu adicionei na minha questão. Contaminação cruzada de alimentos. Aqui você vai precisar adicionar novos campos para a região alvo. E você vai fazendo esse gabarito até que todas as informações sejam adicionadas na imagem. Aqui nós temos um detalhe. Essa opção de monotonia, ela está presente tanto no escritório quanto na recepção. Então, eu posso adicionar, o aluno, né, ele pode adicionar esse item em uma das duas áreas. E aí você precisa colocar esse polígono
de uma forma que apareça sobre o escritório e também sobre a recepção. Tudo bem? É até interessante que exista a presença do risco tanto no escritório quanto na recepção. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos selecionar aqui monotonia, risco leve e adicionar 2 itens. Então, quando o aluno selecionar a primeira opção de monotonia, ele vai poder arrastar essa opção para o escritório, só que essa opção vai aparecer mais uma vez. Então, ele vai arrastar sobre a recepção. Retângulo. O item de repetitividade vai funcionar da mesma maneira que o monotonia. Então, eu também posso adicionar aqui 2 opções para esse item. E eu vou fazer o posicionamento da mesma maneira. E agora a última região do meu mapa de risco. Vou precisar aqui adicionar mais campos. Vou selecionar a opção retângulo. O último marcador é micro-organismos. Pronto, adicionei todas as respostas à imagem e isso fez com que o gabarito fosse acrescentado nessa questão. Agora eu sigo com as configurações. Aqui em cima eu posso selecionar, aqui no campo marcadores, eu posso selecionar a opção de embaralhar os itens de arrastar todas as vezes que for realizado uma tentativa. Como o aluno tem até 3 tentativas para responder a essa tarefa, eu seleciono essa opção para que os marcadores apareçam em posições diferentes a cada tentativa que o aluno fizer. Feedback combinado, você pode deixar o padrão que vem da plataforma, porém você pode editar. Então, para cada resposta correta, você pode adicionar um feedback. Se o aluno acertar parcialmente a questão, ele pode também receber um feedback diferenciado. E para cada resposta incorreta, você também pode adicionar um feedback. Eu vou manter o que já vem de padrão da plataforma. Múltiplas tentativas, eu vou deixar aqui 0%, porque eu não quero penalizar o aluno caso ele necessite utilizar mais de uma das 3 tentativas que ele possui. Tags, nós não estamos utilizando tags, então nós podemos salvar as mudanças. E agora vamos fazer aqui uma pré-visualização da questão. Bom, como você pode observar, nós temos o enunciado, nós temos a imagem e nós temos os marcadores como opções para o aluno. O aluno deve selecionar um marcador, movimentos repetitivos, aí ele vai localizar aqui qual a área do mapa de risco que tem movimentos repetitivos. Ele vai fazer o mesmo com as outras. Eu vou selecionar aqui um daqueles que nós indicamos como 2 itens, monotonia. Então, eu coloquei aqui monotonia no escritório e monotonia voltou a aparecer. Como é que o aluno vai saber que ele precisa arrastar de novo? Porque aqui no enunciado da questão aparece que todas as opções apresentadas devem ser posicionadas no mapa de risco. Então, ele sabe que se está aparecendo aqui, ele precisa posicionar no mapa de risco. Da mesma forma, repetitividade, que também foi adicionado 2 vezes. Então, o aluno fez a adição, ele aparece de novo e ele sabe que ele precisa posicionar em um novo campo do mapa de risco. Da mesma maneira, o aluno ele vai fazendo para as outras áreas do mapa de risco. Deixa eu finalizar aqui, fechar a pré-visualização e vamos adicionar mais uma questão. Agora nós vamos adicionar a questão do tipo arrastar e soltar sobre o texto. Questão 9. Já tenho um enunciado desse tipo de questão. Vou colocar aqui. Observem que as palavras que eu quero que o aluno preencha, elas estão destacadas no meu texto. Eu fiz isso de maneira proposital, porém, essas informações elas vão ser retiradas desse campo. Aqui, no status da questão, fica pronta a marcação padrão 1, feedback geral, você pode adicionar caso você queira, ID number não precisa, e agora nós temos aqui o campo de resposta, que é o campo opções. Neste campo, você vai adicionar as respostas corretas, que são aquelas que atendem ao seu enunciado, e também você pode adicionar respostas extras, que vão aparecer ali para aumentar o grau de dificuldade da questão, mas que não são as alternativas corretas para que o aluno coloque ali no espaço
onde você quer que ele complete. Nós já sabemos que as nossas respostas corretas são impacto ambiental, então eu vou apertar aqui Ctrl X e eu já vou adicionar o campo que a plataforma entende como gabarito, que são 2 colchetes, eu indico qual é a resposta e fecho também com 2 colchetes. Não precisa estar num formato destacado, né, em negrito. Então, eu já sei que a plataforma ela vai criar uma área aqui para o aluno arrastar a palavra correta e colocar. Prontinho. Então, aqui a gente tem ó, opção 1, e aí eu tenho a mesma formatação que eu deixei lá no texto. 2 colchetes, a indicação da primeira palavra e fecha 2 colchetes. Eu quero que essa palavra seja ilimitada? Eu não quero, mas você pode utilizar. Lembrando que essa opção, ela sempre adiciona a mesma opção que o aluno já utilizou. Aqui eu tenho opção 2, então eu seleciono também a minha resposta. Prontinho. E agora eu vou adicionar palavras extras. Para manter o mesmo padrão que todas as opções aqui estão iniciando com letra maiúscula, eu também vou colocar impacto ambiental com letra maiúscula. Feedback combinado, você pode modificar o que já vem por padrão, ou você pode manter esse que já vem na plataforma. Eu vou manter. Múltiplas tentativas eu também vou deixar 0%, porque eu não quero que meu aluno seja penalizado. Nós não estamos cadastrando nenhuma tag, então eu vou salvar as mudanças. E agora a gente vai visualizar essa questão. Aqui você tem o enunciado, você tem as 2 áreas que você sinalizou para a resposta, e o aluno pode arrastar qualquer uma das opções. Ele pode substituir. E observe que à medida que o aluno arrasta para o campo, essa opção ela não se repete. Por quê? Porque você não indicou lá que ela é uma opção infinita. Tudo bem? Então, ficamos por aqui com mais esses 2 tipos de questões. Até a próxima!